diretamente ao nosso Deus, né? Segundo a pastora, por me receber, a igreja, a Cláudia, né? Que foi através dela o convite. Então, eu creio que Jesus está neste lugar. Aleluia. Creio que antes de nós chegarmos aqui, marcarmos essa data, aleluia, o Senhor já tinha preparado este lugar. E Ele sabia exatamente quem viria e quem não viria. Aleluia, porque quando é Ele que está no controle, é Ele. Às vezes nós, homens, nós fazemos os nossos planos, mas a última palavra ainda vem do nosso Senhor Jesus. Então, bem-aventurada você que chegou até aqui. Aleluia, já nesta noite, né? Vamos abrir a nossa Bíblia sem perder de tempo. Lá em 1 Samuel, aleluia, do capítulo 1, do verso 26 e 27, que é o tema, né? O poder da mulher que ora. Aleluia. 1 Samuel, do capítulo 1, do verso 26 e 27. Aleluia, Jesus. Vamos compartilhar a palavra do nosso Senhor. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus, fique à vontade. Glória a Deus. Diga aí para a irmã que está do seu lado, diga hoje. Hoje. Não, diga mais forte, diga hoje. Hoje É o dia. Que o Senhor conceder a sua oração. Vamos ser mais profética nesta noite. Diga hoje. Hoje É o dia do Senhor conceder a sua oração. Glória a Deus. Aleluia, é um tema bastante propício, né? Pelo tempo que nós vivemos. Aleluia, já ministrei esse mês de outubro em alguns cultos de mulheres. Ainda não tinha pegado. Eu acho que há muito tempo nós fizemos, não foi, Cláudia? Mas depois disso, o poder da mulher que ora, não sei o que está acontecendo, mas eu creio que o tema veio diante do Senhor, né, do coração da pastora, das irmãs que estão aqui. Então é um tempo propício para nós estarmos em oração. Amém? Porque a oração em si, ela é para crente. Tem crente aí nesta noite? A oração, irmãos, somos para nós que somos crentes. Quando o Senhor fala de oração, Ele está chamando a atenção e nos confrontando, aleluia, para nós que servimos o Senhor. Aleluia. Então a oração, irmãos, é para o crente, assim também como o combustível é para o carro. E assim mesmo a oração, ela é para o crente. E o crente que não ora, irmãos, ele só não chega em lugar nenhum, como também, irmãos, ele não consegue alcançar o céu. Ele muitas das vezes não entende o operar e o agir de Deus. Porque o operar e o agir de Deus, ele só vem através da oração. Diga assim, o trabalhar e o agir de Deus só vem através da oração. Aleluia, porque, irmãos, a oração, aquele que não ora, o homem que não ora, o jovem que não ora, a mulher que não ora, aleluia, muitas das vezes não conseguimos alcançar, aleluia, aquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Aleluia, porque uma igreja que não ora, uma mulher que não ora, muitas das vezes a igreja ela se torna, aleluia, fria, irmãos. Fria, que eu digo em termos de relacionamento com Deus. Quando nós passamos há muito tempo, aleluia, até mesmo com o nosso esposo, até mesmo com nossos familiares, aleluia, sem um diálogo, sem a conversa, sem um entendimento, isso muitas das vezes a relação ela vai esfriando. E não é diferente isso, aleluia, a relação comigo, com você que chegou até aqui com Deus. Aleluia. Se nós não estivéssemos todo dia praticando a oração, porque o que é a oração? É a conversa com o Senhor. Muitas das vezes não é aquela oração eloquente,
mas na oração, na conversa, na intimidade, eu consigo abrir o meu coração e me derramar diante do Senhor. Aleluia. Então a oração não deixa de ser a intimidade com o Senhor. E se nós não tivéssemos isso todo dia, aleluia, na nossa vida, na nossa caminhada, isso muitas das vezes, aleluia, vai fazer que um certo momento eu e você pare. Porque é a oração que continua nos sustentando. A palavra em si, ela nos liberta, ela nos muda, ela nos transforma. Mas a oração, ela nos fortalece. Olha aqui, a oração, ela nos fortalece. E a oração não deixa, irmão, de gerar vida. A pastora acabou de cantar um hino que fala sobre sobreviver. É uma palavra bastante forte e interessante e que nós muitas das vezes, aleluia, usamos isso no nosso dia a dia. Só que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, que Ele não quer que você só sobreviva. Ele quer que você viva. Ele quer que você tenha vida. Por isso que Ele nos levantou, aleluia, nesta noite, para nos despertar. Aleluia. Eu estou falando de quem? De Ana. De uma família que vivia em crise. De uma família que aparentemente vivia toda bagunçada. Que era Eucana, que era Ana e que era Penina. Conhecendo mais ou menos a história desta família. Israel em si estava vivendo um momento de crise. E esta família também estava passando por um momento de crise. Só que era um momento de crise, aleluia, que os céus, aleluia, se abrem, aleluia, e de uma certa forma, aleluia, vai gerar, aleluia, no coração de Ana, aquilo que ela já vem orando há muito tempo. É no meio dessa crise, aleluia, que nós enfrentamos, todos os dias que o Senhor, Ele quer nos levantar. Aleluia, porque foi no meio dessa crise. Porque sabemos, aleluia, que Ana não tinha filho, mas tinha o amor do seu marido. Aleluia. Penina, aleluia, tinha filho, mas porém não tinha o amor do seu marido. E ali ficava naquela guerra, naquela discussão, naquele contrito. Aleluia, porque ela estava mais interessada naquilo que ela não tinha do que aquilo que o Senhor já tinha entregado para ela. E muitas das vezes eu e você passamos por isso, somos ingratos, pastora. Porque às vezes pedimos a oração, ela não é somente, não serve para pedir, irmãos. Mas a oração, ela serve como agradecimento. E é coisa que nós falhamos diante de Deus. Porque nós pedimos e às vezes nem sabemos pedir. Aleluia, porque Ana e Penina estavam todo o tempo, aleluia, nisso. Você tem, eu não tenho, tu me irrita, e assim sucessivamente. Sem se lembrar, irmãos. Aleluia, que algo o Senhor já tinha entregado na mão de Ana. Mas em meio a toda essa crise, em meio a toda essa confusão, aleluia, o texto vai dizer que de ano em ano, Elcana e sua família subiam para Siló. Subiam para adorar o Senhor. O que o Senhor quer falar comigo e contigo nesta noite? Dizer que não importa o momento, a dificuldade, a crise que você está enfrentando. Aleluia, talvez hoje você entrou por esta porta, aleluia, quem sabe toda arrebentada de tantas guerras que você tem lutado, tem enfrentado. Aleluia, talvez você está passando por uma crise que você diz, talvez eu não vou suportar. Aleluia, mas só que o Senhor te trouxe aqui para confundir o inimigo. Aleluia, talvez Ele olhou para você essa semana, minha pastora, e disse, ela não vai passar nessa semana. Talvez Ele olhou para nós, aleluia, esse dia ela não vai passar nesse dia. E nem vai chegar no culto, aleluia, no dia 25. Aleluia, mas o que Ele não sabe é que você chegou aqui. Mesmo, aleluia, com o coração aquebrantado, mesmo
texto vai dizer que de ano em ano, aquela família subia para adorar o Senhor. E o culto acontecia exatamente assim. Elcana, ele levava uma oferta para o sacerdote. E essa oferta, ela era dividida. E nessa divisão, eles entregavam uma parte para Elcana dividir com a sua família. Mas, porém, o texto vai dizer que Ana, ela não comia. Ela não conseguia participar do culto. Aleluia, porque muitas das vezes o Senhor, ele tem preparado um banquete espiritual para a nossa vida, irmão, e nós não conseguimos chegar no culto e se alimentar, irmãos. Porque a pressão, aleluia, está tão grande sobre a nossa vida que nós não conseguimos, aleluia, adorar o nosso Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que não importa o problema, não importa a dificuldade que você tem enfrentado ou passado, entrega o teu melhor. Porque quando nós entregamos o nosso melhor, o céu, ele se move. Quando nós entregamos o nosso melhor, automaticamente, aleluia, o Senhor, ele nos enxerga de uma maneira diferente. Porque não é só nós pedirmos, mas é nós oferecermos. Aleluia, porque eles iam de ano a ano oferecer culto, agradecer ao Senhor. Pegamos isso para a nossa vida. Aleluia, porque a forma de oração, a forma de adoração é você receber, mas depois que você receber, você continuar adorando, você continuar agradecendo, você continuar, aleluia, entregando o teu melhor pro Senhor. Porque muitas das vezes erramos e pecamos aí, irmãos. Queremos pedir, fazemos tantas e tantas coisas, mas quando a bênção chega, aleluia, nós esquecemos de tudo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele tem algo preparado. Aleluia, porque quando nós abrimos o nosso coração, aleluia, se derramamos diante do Senhor. Porque o texto vai dizer que Ana chegou exatamente assim. Teve um momento da sua vida que Ana, ela teve que se levantar. Ela teve que se despertar. A oração de Ana, ela teve que mudar de propósito. O Senhor te trouxe aqui, quem sabe, a falar no teu coração que a tua oração, ela tem que mudar de propósito. Chega de ser uma oração toda vez repetitiva, mas muda o propósito da tua oração. Se coloca no propósito de oração. Se desperta para a oração. Que sejamos umas mulheres que podemos dizer que nós vivemos em oração, porque é a oração que move os céus, irmãos. É a oração que gera o milagre. Ana estava orando há muito tempo, precisando de um milagre. Mas o texto vai dizer que naquele dia ela chegou de uma maneira diferente no templo do Senhor. E quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor e não conseguimos participar do culto? Porque estamos aqui não significa que nós estamos participando do culto. O culto ao Senhor, a entrega do Senhor é além disso aqui. É além disso aqui, porque nossos olhos às vezes só podem ver até essa parede onde chega. Mas é o espiritual. E quando nós estamos entregando para o Senhor está trabalhando no mundo espiritual. O teu milagre está sendo gerado primeiro no mundo espiritual. É lá que tudo acontece. E se nós não estivéssemos de joelho dobrado, orando pelo nosso milagre, intercedendo para o nosso milagre, irmãos, o inimigo ele vai lutar 24 horas para não alcançar. Mas o texto vai dizer que naquele dia Ana chegou de uma maneira diferente. Ana teve um despertamento. Ana resolveu mudar o propósito da sua oração. Aleluia. E quando, aleluia, o sacerdote Eli olhou para Ana e viu que Ana estava se derramando, debruçada, soluçando. Nós sabemos bem a história. Ele chamou ela, aleluia, até de embriagada. Ele já tinha perdido a visão há muito tempo espiritual. Só que aquilo que você ora
Deus ele vai te provar na tua oração. Aleluia. Aquilo que você pede, o Senhor ele vai te provar justamente naquilo que você pede. Por quê? Porque Ana estava se derramando. Estava com o coração contrito diante do Senhor. Precisando de um milagre. Mudou o rumo da sua oração. Aleluia. E chega, aleluia, um sacerdote e dizer para ela não conseguir enxergar o coração daquela mulher, o que ela precisava. Aleluia. Ela poderia muito bem se levantar, minha pastora, e revidar. Aleluia. Ela poderia muito bem se levantar e dizer, mas tu está dizendo que eu estou embriagada, enquanto teus filhos, Ofni e Finéias, que bebem dentro do templo, ela tinha respaldo para falar isso. Mas o texto vai dizer que ela não falou. Ela se levantou. Aleluia. E ela abriu o seu coração. Ela disse, meu Senhor, a tua serva está amargurada. Olha como é o caráter. Olha como a oração, ela muda o nosso caráter. Ele vai te colocar em certos, aleluia, em certa situação que vai ter que provar o teu caráter. Aquilo que você tem pedido e tem orado, irmãos. É assim. Aleluia. É meio louco o agir de Deus na nossa vida, mas entenda que dá certo. Porque o Senhor ele não pode entregar o nosso milagre de qualquer maneira se nós não estamos preparados para recebermos. Aleluia. Porque muitas das vezes nós sabemos que muitos recebem e nem voltam mais para contar. Esquece, simplesmente viram as costas. Mas aquela mulher veio nos deixar um ensinamento nesta noite. Aleluia. O Senhor ali estava testando ela. Quantos de nós, aleluia, já precisamos muitas das vezes, aleluia, nos levantar e revidar e o Senhor dizer, epa, peraí. O Espírito Santo vai lá e dizer, não, silencia. Aleluia. Aleluia, você é serva. Você é serva antes da oração, durante da oração e depois da oração. Não adianta nós sermos mulheres de oração só dentro da igreja, mas na nossa casa nós não conseguimos dar testemunho. Na rua, no trabalho, na faculdade, aonde o Senhor te levar, não conseguimos, aleluia, dar testemunho. Porque o Senhor, em meio a todo o processo, Ele vem trabalhando o nosso caráter. Ele trabalha o nosso caráter, Ele trabalha o nosso coração, Ele trabalha tudo aquilo que Ele precisa, aleluia, colocar alinhado. Nós precisamos nos levantar em oração, sim, mas que estarmos em oração alinhadas com o Senhor. Aleluia. Ana estava sendo provada naquele exato momento, quando ela poderia muito bem responder. Mas quando ela se levantou e falou com ele, ele disse para ela que o Senhor pudesse conceder as suas petições, que ela pudesse ir em paz, sossegada. Aleluia, eu não sei como você chegou até aqui esta noite. Eu não sei o que tem, aleluia, muitas das vezes tirado a tua paz, o teu sono, o teu sossego, os teus sonhos, os teus projetos. Mas o Senhor te trouxe até aqui para dizer, aleluia, para você aquietar o teu coração. Aleluia. Que o teu milagre, os teus sonhos não foram esquecidos. Nós esquecemos, mas o Senhor não. Ele conhece, sabe, toda a nossa caminhada. Quanto tempo nós passamos de joelhos dobrados, em oração, em meio às lágrimas, em meio ao choro, em meio aos gemidos, aleluia, em meio às pedradas, em meio, aleluia, tantas coisas que se levantam na nossa vida, irmãos. Aleluia. Que muitas das vezes nós chegamos desanimadas. Porque Ele quer gerar algo novo em você. Ele quer gerar um caráter, aleluia, em mim, em você. Entenda que todas as vezes que nós vamos orar, em meio a todo o processo, o Senhor, Ele vai nos provar. Ele primeiro nos prova, para depois Ele nos aprovar. Aleluia, porque o nosso Senhor, Ele continua sendo fiel. Aleluia. Aquela família mesmo cheia de defeitos, aleluia, ele subiu de ano a ano para adorar o Senhor. Aleluia. E nós, que damos desculpa muitas das vezes para o nosso Senhor. Quando eu digo que dá desculpa para o nosso Senhor,
Muitas das vezes damos desculpa para a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Quer dizer que nós pedimos, mas na hora de entregar, mas na hora de executar, mas na hora de subir para adorar, mas na hora de dobrar os nossos joelhos para orar, aleluia, estamos cansados demais, estamos fadigados demais, estamos confiantes demais. Entenda como é que o Senhor pode entregar o teu milagre se às vezes não conseguimos, aleluia, executar nem nada aqui na terra, irmãos. Imagina executar algo no mundo espiritual. A nossa batalha diária todos os dias é travada. Entenda isso, é no mundo espiritual. A guerra está lá, irmãos. A guerra está exatamente lá. E nós muitas das vezes estamos cegos para isso. Estamos desatentos para isso. Estamos acomodados demais para isso. Porque quando nós nos levantamos em oração, entenda que o inimigo ele não está preocupado com o carro. Ele não está preocupado com o nosso sapato, com a nossa roupa. Nada disso para ele importa. O que importa para ele é eu e você dobrarmos o nosso joelho. Mesmo cheio de defeitos. Mesmo às vezes com o coração, com a mente toda bagunçada. Mas nós estamos ali dobrando o nosso joelho. Se entregando diante do Senhor. Porque quando nós nos entregamos diante do Senhor, irmãos, a glória sobe e a glória desce. É a mesma proporção. Enquanto você adora, você entrega aqui, o Senhor trabalha em algo dentro do teu coração. Enquanto você adora e entrega aqui, o Senhor trabalha, aleluia, dentro do teu lar, no teu relacionamento, no teu casamento, nos teus sonhos e nos teus projetos. E se nós não adorarmos, e se nós não entregarmos, e se nós não orarmos nada, irmãos, nada vai acontecer. Vamos viver ano após ano, dia após dia, aleluia, assistindo culto como se fosse normal e nada vai acontecer. E às vezes vamos colocar, aleluia, a culpa no sacerdote, na pastora. Talvez a pastora não esteja mais orando tanto de madrugada, né? Se despertando, às vezes é isso. Aleluia, às vezes é isso. Em vez de nós nos colocarmos, aleluia, mas nós queremos apontar o erro dos outros, muitas das vezes como ele fez, aleluia, sem olhar para a minha vida, sem olhar para a tua vida. Aleluia. Quem sabe o sacerdote, ele é uma cobertura espiritual. Mas eu e você sabemos o que nós queremos do nosso milagre. Aleluia. Fazemos uma oração para todos, mas você tem que ter a tua oração. Aleluia. Você tem que ter a tua intimidade com Deus. É você e Deus. Aleluia. Os pastores, os sacerdotes, eles não podem fazer tudo por mim, por você, assim mesmo, Deus. Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Aleluia. Nós podemos dobrar o nosso joelho e diga assim, sim. Sim. Não vão dormir ali não, tá, irmãos? Diga sim. Sim. Podemos dobrar os nossos joelhos. Podemos nos tornar mulheres, aleluia, valorosas, mulheres de oração, colunas da nossa casa, porque muitas de nós somos colunas da nossa casa. Aleluia. Porque se o inimigo tentar derrubar eu e você, irmãos, aleluia, cai tudo. Porque muitas das vezes, a maioria dentro da igreja, irmãos, somos nós, mulheres. Dê um sorriso para você. É pesado. A mulher fica se levando uns e dizem que mulher não pode pregar, diga assim, misericórdia. Ainda se levando assim, dizem que, mas se o homem não quer, diga assim, Senhor, eis-me aqui. Diga, Senhor, eis-me aqui. Seja uma bem-aventurada, porque o Senhor olhou para você e viu em você algo diferente.
propósito. Aleluia. Continuamos sendo a coluna da nossa casa. Aleluia. E eu me alegro por isso, Deus. Porque mesmo sendo coluna, mesmo o fardo sendo pesado, nós estamos ali, olha, dia após dia, semana após semana, orando, intercedendo. Enquanto nós estamos se derramando, enquanto nós estamos adorando, enquanto nós nos mantermos, aleluia, na oração, Deus, Ele vai agindo. Deus, Ele vai preparando o caminho. Deus, Ele vai preparando o milagre. E no momento certo, e na hora certa, pô, Ele te entrega. E aí, quando Ele nos entregar, será que nós vamos continuar ano após ano, semana a semana, aleluia, guerreando pela nossa casa, pelo nosso lar? Diga sim. Isso, diga sim, nós vamos continuar. Porque nós somos mulheres, aleluia, diferentes. Dê glória a Deus por isso também, irmão. Isso precisa te despertar nesta noite. Você tem algo especial na tua vida. E o inimigo fica dizendo que não vai conseguir. Muitas das vezes colocando tantas coisas, aleluia, tantos impedimentos. Mas hoje, em nome de Jesus, esse impedimento está caindo por terra. Está caindo por terra de mente, de coração, de corpo e de alma. Porque o Senhor está nos levantando, aleluia, como um exército de mulheres de oração. E não importa quem fale, quem se levanta, quem diga que não tem nada de Deus, isso não importa. O que importa é a tua intimidade com Deus. Porque isso às vezes fere nós, mulheres, irmãos. Isso nos fere como nós somos carne, seres humanos. Quantos de nós já não passamos por isso? De dizer que não temos nada de Deus, somos muita vaidosa. Aleluia, eu, irmãos, eu estou morando em Marituba, né, agora mesmo, de verdade. Eu estou me congregando, pastora, numa Assembleia de Deus. Eu digo, Jesus, o mistério é forte. Eita glória! Irmãos, eu cheguei lá quietinha, né? Porque assim, irmãos, eu sou vaidosa. Porque se a gente for dizer que não tem vaidade, né, irmãos, a Bíblia diz que tudo, irmãos. Tudo debaixo dessa terra é vaidade. E eu cheguei lá, né, eu digo, meu Deus, uma assembleia, Jesus. Mas tá bom. Senhor, eu vou ficar quietinha no meu banco, olhei para as irmãs, né? Digo, meu Deus, as irmãs não usam nem brinco, eu tenho 3 na orelha. Olha a minha pastora, meu Deus. Tem uma tornozeleira, eu digo, meu Deus do céu, as irmãs vão me queimar. Assembleia aí foi tudo, é tudo diferente lá, minha pastora. É coral de jogo, é coral de Jesus. Mas se o Senhor me colocou aqui, é melhor estar congregando do que não, né, irmãos? Mas não, irmãos, às vezes a gente julga pela aparência. Eu pedi perdão, minha pastora, perdão, né? Às vezes a gente olha assim, mas as irmãs depois me receberam tão bem, irmãos. Aleluia, tão bem que hoje eu estou me congregando lá. Eu disse, Deus sabe até quando, né? Aleluia. E desde aí, irmãos, eu já vi as irmãs até melhorarem mais um pouco. Glória a Deus. Aleluia! Eu vejo as irmãs já estão mais arrumadinhas, sabe, mais ajeitadinha. Eu já vou pra academia, já encontro 2, 3 lá. Eu digo, eita, o negócio tá mudando, aleluia. É assim, irmãos. Aí elas já ficaram toda tímida de irmão para cuidar. E hoje foi o nosso chá de mulheres. Lá eu ministrei. Aleluia. Lá no nosso chá de mulheres. E eu falei exatamente isso, irmãos. Do autocuidado da nossa vida. Aleluia, é verdade. Principalmente para nós, mulheres, que somos a maioria dentro da igreja. E a maioria dos nossos maridos são ímpios ainda, não querem ainda. São primos. Eu digo que o meu marido é primo, ele não é irmão ainda. O meu marido não é irmão, eu digo que ele ainda é primo. Entendeu? Então a gente tem que manter alinhada. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos, aleluia, trabalhar o espiritual e o material. Aleluia. Já vou ganhar até mais uma para ir para a academia segunda-feira comigo. Eu digo, meu Deus, meu marido diz, o que tu fosse fazer para lá? Vai tirar todas as irmãs? Eu digo, Jesus. Não, Deus sabe que as irmãs precisam, aleluia, se cuidar, precisam manter alinhada, precisam estar
achar bonita, porque tudo nós colocamos culpa no diabo, mas nem tudo é o diabo, irmão. É verdade. Nós, muitas das vezes, damos uma brecha para ele. Ele não precisa de muita coisa, ele precisa de uma brecha. E às vezes, quando acontece algo, aí nós colocamos culpa nele, não, irmãos. O Senhor, Ele tem proporcionado muitas coisas boas para nós. E nós, muitas das vezes, queremos ser religiosos demais. É verdade. E eu falei hoje, irmãs, o nosso Deus, Ele não cabe dentro de uma religião, pastor. Ele nunca vai caber. É verdade. Não cabe. A religião, ela nos mata. É verdade. Mas Jesus nos liberta. Aleluia. Jesus nos faz livre. E quando eu fui convidada, Deus sabe porque Ele conhece o meu coração. Que eu me sinto tão bem assim, né, irmão? Meu Deus, eu tô até parece assim, vê aí a hora, Cláudia. Aleluia, eu me sinto às vezes tão bem, né, tão acolhida. Porque nós vimos que é a mesma, né? Não é a mesma proporção, né? Então nós nos sentimos bem à vontade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos também deixar o cuidado para nós. Glória a Deus. Ana vivia amargurada. Aleluia. Ana vivia se chorando. Ana não comia. Ana não bebia. Ana não participava do culto. Mas chegou certo momento que Ana teve que se despertar. E quando o sacerdote falou para ela, o texto vai dizer que quando ela se levantou, olhe para tua irmã e diga assim, o semblante. O semblante Não era mais o mesmo. mais o mesmo. Glória a Deus. Olha como ele é diante de Jesus. O nosso semblante, ele muda. Porque, irmãs, eu não entendo diante. Eu fico assim, irmãos, imaginando certas situações na nossa vida, irmãos. Certas situações que às vezes eu digo, se eu não, né? O Senhor me escolheu para me servir o Senhor. Mas para me servir o Senhor, eu tenho que ficar mais bonita, né? Ficar mais bonita, irmãos. Para nós servir o Rei dos Reis, nós somos filhas dele. Somos filha amada deles, mulheres de oração. Aleluia. Mulheres que entendem o mundo espiritual. E eu não consigo entender, irmãos, que às vezes isso priva tanto. Porque eu disse, se for também para me aceitar Jesus e viver fé, pelo amor de Deus. Olha, porque sinceramente, a gente vê cada irmã, quando passa a aceitar esse Deus vivo, viver com o Senhor, parece que morre. Morre com o mundo e os senhores. Porque não consegue mais ter vida. E o Senhor quer nos dar vida. Ele quer que nós servimos Ele por completo. Ele não é cardiologista. Ele quer só o nosso coração, tá? Ele é clínico médico, porque Ele quer o corpo, a alma, Ele faz todo o check-up. É assim o nosso Deus. Então, para nós servirmos o Senhor, nós temos que cada vez mais ficarmos mais bonitas, mais elegantes. E se nós não falarmos isso para nós mesmos, quem é que vai falar, irmãos? O inimigo que nos ataca todos os dias? Aleluia, olha para a tua irmã de Galém. De ser uma mulher de oração. És uma mulher de um semblante restaurado, curado, transformado, pronta para orar e para guerrear. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de semblante. Às vezes não gosto nem de dar a paz do Senhor, ou a paz, ou graça e paz, ou alguma coisa assim, porque elas se acham bem melhores do que nós, irmãos. Mas eu prefiro ser assim, porque eu sempre disse para o Senhor, Senhor, como eu sou dentro da igreja, eu sou fora, eu sou na casa, dentro da minha casa. Porque do que adianta, irmão, sermos uma coisa aqui, lá fora, a outra não. Os olhos do Senhor estão atentos para o nosso coração. Ei, Ana, os olhos do Senhor estão atentos para o teu coração. Se Ele te trouxe até aqui para dizer que o teu milagre já está sendo feito. Então não te preocupas, aleluia. Não te preocupa o que o inimigo tem falado ou deixado de falar. Porque o inimigo, toda vez que Ana subia para adorar, o inimigo usava a vida de quem?
Quantas vezes o inimigo não tem feito isso com a nossa vida? Não tem deixado nós passarmos daquela porta. Não tem deixado cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Aleluia. Então não deixe o inimigo paralisar aquilo que Deus ele quer cumprir na tua vida. Aleluia. Você tem autoridade. Aleluia. A tua autoridade está no teu joelho, na tua oração. Na sinceridade do teu coração. Aleluia, já passei? Aleluia, meu Deus. Jesus, amado.